Olá, bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. E ele está em constante transformação, justamente porque os nossos temas são sempre muito atuais e que traz a realidade do país, como ela está sendo trabalhado, como a parte acadêmica está inteirada. Então, hoje nós temos um tema muito peculiar e muito importante. Quem vai trazer para a gente essa fala é a professora Bárbara Lima. Eu sou a professora Sandra, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente na Uninter, e a professora Bárbara Lima já é uma professora que colabora muito com algumas disciplinas, abrilhantando com seu conhecimento. Bem-vinda, Bárbara! Obrigada, professora Sandra. Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista de formação, né? Sou graduada nisso. Tenho especialização em gestão de projetos pela FAI e também sou mestre em ciência e tecnologia ambiental pela UTFPR e agora eu sou doutoranda em engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, né, e engenharia ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Ótimo! Parabéns! Então, hoje nós Obrigada. vamos falar sobre uma coisa que está ocorrendo não só no Brasil e não só na região sul, é a crise Uhum. hídrica. E também os contaminantes emergentes. O que vem a ser isso, professora Bárbara? O que são os contaminantes emergentes? Será que todos nós temos consciência e sabemos o que é isso? Muita gente pensa que é somente detergentes, agroquímicos. Não, é muito mais amplo, não é? E o que isso compromete o meio ambiente e a saúde até das pessoas. Vamos então, que a especialista aqui no assunto é a professora Bárbara. Obrigada, professora. Bom, contaminantes emergentes, o tema, né, a própria descrição dele é muito ampla. Então, a gente vai ter essa definição de contaminantes desde a USPA, que é a Agência Americana Ambiental, nós vamos ter uma definição pela Embrapa, nós vamos ter definições dadas por autores em livros, então tem diversas definições, mas todas elas convergem para uma única realidade, que basicamente significa que são elementos químicos e que a maioria deles não está presente ainda em legislação. Né? Então, eles ainda não estão indicados em nenhum programa de monitoramento de meio ambiente. Agora, isso quer dizer ainda, né? Eles podem ser fortes candidatos a estarem num programa. Por quê? Porque eles podem se encontrar em diversos compartimentos ambientais, ou ainda eles podem ser elementos persistentes no meio ambiente. A partir da percepção desse tipo de recorrência no meio ambiente, eles podem se candidatar a ser um contaminante emergente, né? Então, existem diversos contaminantes que são considerados como emergentes, né? Mas algumas características principais deles é que a maioria deles é micropoluentes, ou seja, eles são detectados em microgramas, pico ou nanogramas, eles são partículas muito pequenas. Isso quer dizer que não é uma contaminação visível, não é algo que você vai chegar num corpo hídrico, vai olhar e falar, nossa, tem uma contaminação aqui por algum tipo de contaminante emergente, né? Não, isso não acontece. E o fato deles serem muito pequenos significa que a gente vai encontrar esses elementos em concentração traço. Né? Ainda, esses elementos eles podem ser naturais ou sintéticos. Então, não necessariamente você vai produzir um elemento no laboratório e ele vai ser um elemento, um contaminante emergente. Compostos naturais também são considerados emergentes, como é o caso dos hormônios naturais, né? Então, quem são eles, né? Hormônios naturais, como, hormônios sintéticos, progesterona, estradiol, são hormônios, né? PCPs, então produtos de cuidado pessoal, principalmente os famosos parabenos, né? Todo mundo agora quer produto sem parabeno, por quê? Porque eles são um pouquinho controversos, né? Alguns tipos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, N-alcanos,
esteróis, alguns tipos de agroquímicos. Então, são diversas classes, fármacos, principalmente, ftalatos, microplásticos, todos eles estão categorizados hoje como emergentes, mas eles não são os únicos, são inúmeras classes, e uma característica importante deles é que alguns, não todos, mas alguns, eles podem ser persistentes no meio ambiente. O que isso significa? Significa que ou a composição química dele é de difícil degradação, como é o caso de algumas cadeias de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e ou então, ou ambas as coisas, eles podem estar sendo despejados com uma certa frequência no meio ambiente que torna eles recorrentes. Significa que o compartimento ambiental não vai ter capacidade de degradar aquilo em tempo viável, né? Então, agora, outro ponto importante é que não necessariamente eles são substâncias novas, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente trabalha com uma substância que não havia sido percebida como uma possibilidade de fazer mal para o meio ambiente, ou para a biota, ou ainda para o ser humano. Então, a partir do momento que aquilo ali começou a talvez ter algum tipo de ação sobre o ambiente, ele pode também se tornar um composto que vai se classificar como emergente, né? Onde é Então, que eles... então, professora, isso seria um produto que já está há muitos anos circulando no meio ambiente, nos corpos hídricos, porém Uhum, não tinha ainda essa atenção que nós temos hoje. E exatamente. necessariamente ele não é natural, ele é por ação do homem ou industrial ou por alguma ação contaminante? Na Seria verdade, mais ou assim, menos isso? mais ou menos, o que acontece é que ele pode ser natural, pode ser, ele não é só fabricado em laboratório. Os hormônios são naturais e eles podem vir de animais também, alguns tipos de hormônios, mas ele tem vínculo com a forma como ele é descartado no meio ambiente. O que a gente Ah, diz sim. é que a maioria deles tem envolvimento com a atividade humana. Então, não que venha só do homem, ele pode vir de outras fontes, mas a maior parte dele é descartada no meio ambiente através de uma atividade humana. Então, esse é o grande problema deles, né? Sim. Que vem justamente a nossa outra pergunta, né? Onde é que eles se encontram, né? Em praticamente todos os compartimentos ambientais. Inclusive, essa é uma linha de pesquisa muito forte agora, porque cada vez mais se descobre um compartimento ambiental novo, onde eles podem estar inseridos, mas hoje, os principais compartimentos estudados são lodo de esgoto, sedimento e solo, alguns tipos de plantas, né, principalmente as mais, não vou dizer brutas, mas aquelas mais simplificadas, alguma parte da fauna, que principalmente os peixes Os e animais que estão... bioindicadores que são chamados, não é? Exatamente, são bioindicadores, mas principalmente a água. É o que mais chama atenção, é o que mais tem preocupação ambiental, porque de alguma forma, seja ela subterrânea ou superficial, em algum momento aquilo pode estar voltando para o ser humano e contaminar algum tipo de reservatório, e a gente está tomando esse tipo de contaminante que tem características químicas que podem ser problemáticas. Então, alguns contaminantes emergentes podem causar problema no sistema endócrino. Isso já foi comprovado, que eles podem causar interferências endócrinas, tanto em animais quanto em seres humanos. Já foi feito pesquisa em cima de gestantes que estavam com algum tipo de parabenos, por exemplo, no leite materno. Então, existem, né, essas interferências. Alguns contaminantes podem ter toxicidade aguda, como é o caso de alguns HPAs, principalmente os de cadeia curta. Os de cadeia longa, que são mais persistentes no meio ambiente, eles podem causar câncer. Então, não é que vá causar, não é para parar de tomar água, nem parar de de ir na Para praia não ou no ficar rio. tão assustados, né, professora? Exatamente, mas é um alerta, né? É um alerta que a nossa atividade, ela tem consequência no meio ambiente, e essa
atividade ela pode ter um retorno a longo prazo para o ser humano, né? Então, é, é um ponto de alerta, essa linha de pesquisa ela serve principalmente para isso, para entender que as nossas atividades elas precisam ser repensadas e serem reestruturadas, né? Principalmente a forma de como nós tratamos os nossos corpos hídricos, todos Exato, essa é a parte do esgoto e saneamento, a exato, parte da distribuição da água também, do tratamento dela, porque se pega todos os compartimentos, sedimentos e solo, água, a água não é somente no rio, tem que ficar preocupado até mesmo nas estações de tratamento, a forma da dispensação e exato, distribuição, como é a rede da exato. distribuição também, né, professora? Exatamente, porque a rota desse contaminante até que ele chegue no meio ambiente são várias, né? Então não é a rota, são as rotas, né? A Isso. primeira delas que eu cito seria a rota advinda da atividade industrial. Então, alguns contaminantes emergentes estão inseridos no processo industrial. E o que acontece, né? Legalmente, as empresas têm todo um tratamento, né, que deve ser realizado, mas esse tratamento, às vezes, ele não vai ser eficiente no sentido de retirar esses contaminantes. Então, ou essa água, esse resíduo, né, esse efluente, volta para o corpo hídrico com o contaminante ou com o metabólito dele, que pode acontecer de ser hidrolisado novamente na água e voltar a ser um contaminante, ou às vezes o metabólito é ainda pior, como é o caso de algumas drogas de abuso. Cocaína, por exemplo, quando vai ser estudada, o metabólito da cocaína ele é tão ou pior do que a própria cocaína quando ele está inserido na rede hídrica. Mas voltando à indústria, essa linha de despejo, ela vai parar no corpo hídrico, ou então vai ser em tratamento mesmo, que acontece com algumas indústrias clandestinas. Nesse mesmo sentido, a gente tem o esgoto sanitário, né? O esgoto sanitário na parte que é coletada, que a gente sabe que, imagine, no Brasil, menos de 60% do esgoto é coletado, mas essa parte que é coletada, ela recebe um tratamento, e esse tratamento devolve para o corpo hídrico um certo efluente. Ou então, nessa parcela que não é tratada, ele vai direto para o corpo hídrico sem tratamento, que basicamente é o esgoto de casa puro, que daí vai com tudo, né? Vai com a parcela de contaminante. Suponha que a gente ingere um monte de remédio, usa um monte de produto para corpo, creme, shampoos, sabonete, que tem muito triclosan, e isso vai para a rede hídrica direto, né? Então, essas são algumas rotas, e alguns contaminantes têm o que a gente chama de volatilidade, então eles também têm a via aérea, eu diria assim, não é esse o nome, né? Sim. Então, Aham. seria a fonte atmosférica como o seu dispersor, mas ela vai, como partícula atmosférica, ela vai se inserir em algum tipo de material particulado, conforme a característica do composto, se ele é mais lipofílico, ou seja, se ele tem uma capacidade um pouquinho maior de se aderir a lipídios, então ele vai se aderir em material particulado, e esse material depois vai se sedimentar. Ou então vai se aderir ao material particulado, depois vai redissolver na água. Então, existem várias fontes desse tipo de contaminante até que ele se insira no corpo hídrico, ou no sedimento, ou em lodo de estações de tratamento e tal. São várias fontes, mas como eu torno a dizer, a água é a mais preocupante hoje em dia. É a mais estudada e é a mais crítica, né? Porque desde problemas cutâneos que a gente tem de entrar na água e ter algum tipo de alergia, de dermatite, você tem a via de ingestão, que é a mais complicada, né? Como alguns desses contaminantes, por exemplo, alguns dos hormônios, como o etinil-estradiol, por exemplo, é um hormônio sintético que ele é bem persistente até o próprio sistema de tratamento. Algumas pesquisas que já foram feitas perceberam que ele tem um decaimento muito curto, mesmo depois do tratamento de esgoto. Então, quando ele sai da estação de tratamento, ele sai praticamente intacto.
Então, veja, o tratamento ele acaba não sendo eficiente para remoção dos que a gente conhece. Então, ainda tem toda a parcela de contaminantes emergentes que a gente não sabe o que acontece, né? Exato, que pode até fazer uma interação dentro deste processo todo, eles Sim, interagem um com o outro, às vezes até podem potencializar, né, a sua ação, mas exatamente. cada contaminante ele tem um ciclo de vida, ele tem um tempo de Tem, duração, ciclo de sim. vida que é chamado, não é, professora? É chamado tempo de meia-vida. Isso, na Tempo verdade, é de para meia-vida. isso, é para qualquer composto químico, mas na área de farmacologia eles usam muito esse termo, tempo de meia-vida, que basicamente é o tempo que alguma propriedade do composto tem de se reduzir até a metade. Então, de uma forma bem simplória, porque também não é a minha área de especialização, mas o tempo de meia-vida seria, em termos de contaminante emergente nos compartimentos ambientais, é o tempo em que a concentração daquele composto naquele compartimento leva para chegar à metade, né? Ah, Então, ótimo. alguns compostos têm esse tempo em horas, por exemplo, a cafeína e o estradiol, que é um hormônio também. Mas a cafeína, hoje, ela ainda tem uma grande discussão se ela é um contaminante emergente ou não, mas ela é um grande traçador de esgoto. Então, quando a gente triangula isso com outras características, então, por exemplo, você vai fazer uma coleta e você descobre outras coisas ali, né? Você descobre que tem amônia ali, você descobre que tem ortofosfato ali, que são compostos químicos, amônia, característica da urina humana, e ortofosfato, característico de alguns tipos de detergente, então você já percebe que ali pode ter algum tipo de descarregamento irregular, que o tempo de meia-vida da cafeína é muito curto, o tempo de meia-vida dela é questão de 20 a 36 horas. Então, isso quer dizer que se você pegou e analisou, dado erros químicos, erros analíticos, contaminações cruzadas, se você fez isso analiticamente correto, provavelmente você tem um esgoto irregular naquela região ali, né? Então, é bem interessante. Tem outros compostos, como o ácido acetil salicílico, o diclofenaco, que são fármacos, né, antitérmicos, E são muito utilizados, não são, Bárbara? são, exatamente. Até mesmo sem prescrição médica, esse tipo de medicação. Exatamente. A maioria deles que são estudados hoje, eles estão na lista. Existe uma lista que é feita pela Anvisa, se eu não me engano, salvo equívoco aqui, que me fugiu o nome. Mas é uma lista que existe de dispensa de receita médica. Então, a maioria deles a gente vai na farmácia e compra, mesmo que tenha a tarja vermelha escrito venda sob prescrição médica, a gente sabe que alguns são vendidos sem essa prescrição. Então, diclofenaco, que é um anti-inflamatório, todo mundo compra. Parabenos nem existe nenhum tipo de prescrição, mas Restrição. exatamente, prescrição não, né? Restrição, exatamente. Eles estão no nosso dia a dia, literalmente eles estão sendo usados. Agora que acredito que está havendo uma certa conscientização das pessoas, que estão tendo um pouquinho mais de visibilidade, essa discussão começou a chegar para as pessoas, saiu do ambiente acadêmico, está começando a chegar na população, e agora as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência, então estão usando produtos sem esse tipo de químico. Mas a questão é, se tiraram os parabenos, que é um conservante, o que O que colocaram no eles, lugar? o que eles colocaram para substituir? Porque se é um Exatamente, porque... conservante industrializado, precisa ter. Se não for Exatamente. esse nome, será um outro. Exato. E tem coisas que a gente utiliza que a gente sequer sabe que são utilizados. Então, por exemplo, alguns microplásticos, eu não sabia dessa informação, eu fui descobrir, e eu trabalho nessa área, então veja como é, né? Mas alguns esfoliantes que a gente usa, as esferas são plásticas. São microplásticas Exatamente. e Algumas são são altamente microplásticas. contaminantes. Exatamente, desce na água na hora que você despeja isso no esgoto. Então, isso está indo para o meio ambiente. E mesmo que, por exemplo, uma pessoa que se use fossa séptica, por exemplo, em casa, supondo que não é um tratamento normal, isso vai para solo, depois vai chover, vai lixiviar, vai para água subterrânea. Então, não existe fora, é tudo aqui dentro. Isso é um ciclo e não tem
como fazer. Mas o ponto é que, quando a gente começa a estudar, existem certas características químicas desses compostos, desculpa, que a gente começa a observar. Então, isso que a gente fala do tempo de meia-vida, ele é um excelente uma excelente característica química do produto, assim como se o produto é mais lipofílico ou hidrofóbico, ou, né, tem mais tendência a se aderir na água nos lipídios ou no sedimento, essas características são boas para que a gente possa fazer um monitoramento, né? Hoje em dia, existe monitoramento em diversas escalas. E o Então, monitoramento, Bárbara, seria o acompanhamento disso. exatamente, ó, é a detecção e se houver metodologia, a quantificação. Então, Ah, sim. existem grupos de estudo hoje que estudam drogas de abuso, monitoram todo o comportamento de usuário, de tráfico, auxiliam a Polícia Federal, inclusive, nisso. Existem grupos que trabalham mais com a parte de fármacos, e essa parte que se chama de epidemiologia baseada em esgoto. Ela está sendo bastante usada hoje para, por exemplo, fazer detecção do Covid. Exatamente os Então, pontos, né? Justamente exato, para auxiliar proliferação ou locais que tenham maior incidência. Na verdade, não é para curar, nem para descobrir vacina, não, nada. É não, para exatamente, determinar os pontos que são mais críticos, sim, onde tem a maior quantidade de disseminação da doença. exato, É e um trabalho. é um trabalho de prevenção, na verdade, porque como agora a gente está em epidemia, estão sendo feitas bastante elaboração de metodologia, está sendo feito o traçado da onde tem a maior possibilidade de ter esse tipo de contaminante, né? Eu vou chamar contaminante, mas na verdade é um vírus. Mas futuramente, o objetivo é que se faça esse monitoramento e que esse monitoramento possa prever se há ou se não há talvez um risco ali, né? Então você conseguiu detectar São os já traços, né? exatamente. Então, se você faz isso, por exemplo, num ponto, você consegue determinar naquela região ali. Mas se você faz numa entrada e numa saída de ET, você determina uma comunidade inteira. Né? É uma forma de auxiliar, é uma questão de saúde pública, né? De auxiliar a saúde pública. Então, Isso quando aí você vai, faz isso, isso vai dar auxílio, inclusive, para quem é gestor público e fazer as políticas públicas, porque pode ser exato, inserido nas políticas públicas, que eu acho isso importantíssimo para a saúde pública, né? exato, A atualização dessas políticas públicas e a atuação dessas políticas, né? Em exato. municípios, em estados ou então mesmo na federação. E isso Uhum. acaba auxiliando. Isso é feito muitas vezes por geoprocessamento, por É, sistemas de informação e tudo sim, mais, né, Bárbara? É bem sim. complexo esse trabalho e muito atual. Ele é, na verdade, um trabalho de multidisciplinaridade, né? Exige todas as vários tipos de disciplina, desde administração, biologia, engenharia, Química, estatística, química, é realmente multidisciplinar, né? Então é bem sério e o monitoramento ele vem para dar esses dados, né? Gerar esses dados e para traçar perfis. Né? Hoje eu entendo como um grande traçador de perfis. Essa epidemia só vem, ao meu ver, para mostrar a importância desse tipo de trabalho, né? E é um trabalho bem minucioso, a parte de coleta, a parte analítica disso daí, entrando dentro da química mesmo, a parte analítica é muito rigorosa. Então, agora falando de contaminantes emergentes, porque daí da parte de virologia eu não domino, mas não, mas a parte de contaminantes emergentes, né? exato. A parte de contaminantes, ela é bem. Como você tá trabalhando com contaminantes em pico, nano, microgramas, se você espirrar em cima, você pode contaminar uma amostra. Então, tem que ser muito criterioso. Mas, por exemplo, em água, que é onde você detecta geralmente menos contaminante porque está mais diluído. Então, você vai lá, coleta a tua amostra, toda aquela frascaria tem que ser descontaminada rigorosamente com solvente, tem que ser calcinado, elevado a uma temperatura de 500 e poucos graus, deixado aquilo lá descansar. Então, você vai
a campo, determina os pontos de influência, que a gente chama os pontos de maior probabilidade de encontrar esse composto. Você também determina um local em que há menor chance, que seria o branco daquele local, e leva isso para o laboratório, faz uma parte toda de análise química ali em cima, então com o uso de muitos solventes, a frascaria toda tem que ser separada, não pode ser misturada com mais nada, e trabalha com o que a gente chama de cromatografia. Essa cromatografia pode ser um UV-Vis, que é um equipamento, ou pode ser os espectrofotômetros, que são os mais, né, seja de massa, ou seja, o DAD, que são os mais caros, né? Esse tipo de análise é cara, e isso é importante dizer, que é talvez por isso que hoje não entre tanto na política pública. É uma análise cara de ser feita, é uma análise minuciosa e exige uma técnica muito forte em cima. Mas, E, basicamente, o que... Pode falar, desculpa. e pessoas também muito qualificadas e especializadas para fazer esse tipo de coleta e essa amostragem. Exatamente. E assim, o que o equipamento vai te dar, basicamente, é toda uma estrutura da molécula, né? Ele te dá todo um descritivo daquela molécula ali, que você tem que ajustar a rampa de temperatura, tem toda uma parte analítica aí que não importa tanto, mas ele vai te dar uma informação da identidade daquele composto. E aí, mais do que isso, ele vai te dar, a partir de comparação, o quanto você tem naquela amostra que você coletou. Então, você vai saber quanto que você tem de contaminação em 1 litro d'água, que você né, coletou, por exemplo, 1 litro, 2 litros, seja qual for a metodologia analítica que você use. Mas você consegue descobrir, por exemplo, quanto de cafeína tem naquela amostra que você coletou, ou quanto de ibuprofeno, ou quanto de diclofenaco. E aí sim, a partir do quanto disso você tem, junto com outras informações, como vazão de rio, amônia, como já disse, ortofosfato, nitrito, nitrato, todo um trabalho de outros contaminantes característicos, né, outros poluentes, você sabe dizer mais ou menos de onde que vem aquele tipo de contaminação, se, né, eventualmente a possibilidade é de um esgoto irregular, às vezes você contaminou na saída de uma ET, tá vendo que tá saindo dali, ou se existe até uma ligação irregular naquela região ali que deveria ter o esgoto certo, né? Normalmente, essas amostras, elas são bastante evidenciadas em corpos hídricos que passam por dentro de cidades, na parte urbana, né? Sim. Sim, os rios urbanos são bem críticos, arrisco a dizer que quase todos têm contaminantes, né? E agora, na crise hídrica, essa crise hídrica que a gente está vivendo tá mais complicada ainda, né? A vazão Porque diminui, né? a vazão do rio diminui exatamente, então você está tendo esse tipo de composto muito mais concentrado. Então, quando a gente estava discutindo, né, qual a relação dos contaminantes emergentes à crise hídrica? Eles não estão provocando a crise hídrica, não precisa se preocupar, não é um contaminante emergente que gera crise hídrica. Mas em função da crise hídrica, nós estamos com uma concentração de poluentes no rio. Nos corpos hídricos, não é só rio, né? Reservatório Isso. também. Mas isso é problemático, essa concentração que a gente está tendo, que denota também, tem toda a parte de estrutura sanitária que a gente tem no país fica evidenciada com essa situação, né? Então, um rio que antes era um pouquinho contaminado, agora está ficando muito, porque nós estamos com um uso igual, né? Então, nós continuamos Exatamente. descarregando esgoto ali, quase praticamente na mesma concentração, e não está tendo água para diluir esses poluentes. Então, a biota ali e a realidade desse rio vai ficar um pouquinho mais complicado. Isso é bom para a gente se atentar, tentar diminuir um pouquinho a nossa utilização em massa de alguns produtos nesse período. E também a conscientização e sensibilização no uso racional da água. Numa Exato. situação de crise como nós estamos vivendo, não só nós aqui no Sul, no Brasil, mas também grande parte do mundo todo, né? O grande problema do século atual e provavelmente o próximo que virá será a parte hídrica, né? A grande preocupação. Professora Bárbara, poderíamos ficar aqui conversando por mais 1 hora, que o assunto nós temos é muito, não é mesmo? Sobre a crise hídrica ou os problemas
causados pelos contaminantes emergentes, embora eles não causem a crise hídrica, bem frisado, mas que eles evidenciam muito na fase da crise hídrica, né? Gostaria de, então, agradecer à professora Bárbara pela presença dela, parece, né, voltou, pela sua contribuição, e também agradecer a todos os ouvintes. Então, professora, se quiser dizer um tchau, falar um... Obrigada, professora, pela oportunidade. Pessoal, se conscientizem sobre esse tipo de contaminante, sobre a crise que a gente está, e vamos em frente com as pesquisas. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição também. Muito obrigada a todos e obrigada, professora. Até o próximo encontro. Até o próximo.